Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom, hoje vamos falar de Provérbios, capítulo 21, e assim prosseguiremos conforme a vontade do Senhor. Bom, vamos ler em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que vem nos falar o quê? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina. Pulando para o 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, né? Pulando para o 4, que vem nos falar: o olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados, né? Glória a Deus, aleluia. E que vem nos falar no 5. O 5 vem nos falar: os planos do diligente tende à abundância, mas a prensa insensiva à pobreza. E que vem nos falar no 8. O 8 vem nos falar: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mais reto, né, o proceder dos honestos. Pulando, né, rapidamente para o 9. O que o 9 vem nos falar? O 9 vem nos falar que melhor é morar num canto do irado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E pulando rapidamente para o 31, que é a conclusão deste versículo, né? Vem nos falar o quê? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Pai, neste momento venhamos falar da Tua palavra, que tudo venha a ser para a honra e a glória do Teu nome, que Tu venha falar ao nosso coração e que as pessoas que venham ouvir venham ser impactados, Senhor, com Teu evangelho e ser impactados, Senhor, pela Tua presença, pois Tu és real e é de Ti que estamos falando, porque toda honra, toda glória, toda majestade é para Ti. Bom, o que essa mensagem, o que este versículo vem nos falar? O que ele quer nos dizer? O Senhor falou em meu coração e passarei a dizer aquilo que Deus me introduziu. Mas em cada coração chegará de uma forma diferente, porque o Senhor fala com cada um conforme, né, aquilo que ele está necessitando, não aquilo que ele quer ouvir. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele fala aquilo que nós está necessitando, não aquilo que nós estamos pedindo a Ele para que Ele venha nos falar. Então Ele nos conforta, né? Ele nos corrige conforme a sua vontade e o seu querer. E na sua palavra é a bússola disso tudo. Por quê? Porque ela nos conduz no caminho aonde nós devemos andar. E Provérbios é um capítulo, é um verso, né, que é muito importante a nós, para que nós venhamos meditar sobre Provérbios, que vem falar sobre um rei que pediu instruções do seu Deus, do nosso Deus, e ele foi conduzindo conforme o querer de Deus, porque maior é o Senhor. E Salomão estava até no trono, mas ele sabia que aquele povo pertencia a Deus e quem iria o conduzir conforme a sua vontade, o seu querer seria Deus. E Salomão foi um homem sábio, errou. Mas ele confiava e acreditava que maior só era Deus. E o único que poderia o perdoar e o trazer novamente para a sua presença, né, era Deus. Só Deus poderia ter por misericórdia a ele, né? Então, Provérbios vem nos instruir, vem nos ensinar e vem nos falar nos dias a dias de hoje sobre como nós devemos nos posicionar conforme o querer e a vontade de Deus. Porque tudo é por ordem, né, do Senhor. E tudo que nós venhamos fazer que seja por ordem e decência. Porque falar da palavra do Senhor é uma responsabilidade. Então, primeiramente, tem que falar comigo para que eu venha falar com o outro. Porque como é que eu posso passar para o outro se ainda não edificou a minha alma? Se ainda não me pôs no lugar onde Deus quer que eu seja? Então, quer dizer, a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos ensina.
E aquele que se alimenta da palavra não é enganado. E que nós não venhamos ser enganados pelas coisas deste mundo, porque muitos estão se levantando para confundir o cristão. Mas aqueles que estão alicerçados, aqueles que estão na posição, não é enganado, porque o Senhor não deixa ser envergonhado e não deixa que o seu nome venha, né, estar na boca daqueles que não está fazendo a sua vontade, que não está seguindo conforme o querer e a vontade. Por quê? Porque para Deus nada fica oculto, porque santo, santo é o Senhor. E toda honra, toda glória é para Deus. Então que nós venhamos entender sobre o que o Senhor quer nos falar, o que Ele quer nos ensinar nos dias de hoje, como é que Ele quer que nós venhamos caminhar. A nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra aquilo que tenta nos ferir através daquela pessoa, né? Então, a nossa luta é espiritual, não física com a pessoa. Porque com a pessoa nós não temos algum problema, mas o que nos fere são aquilo que é conduzido através daquela pessoa para nos ferir. Então, que nós venhamos ser instruídos, que nós venhamos entender aqui o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Bom, capítulo 21, versículo 1 nos fala o quê? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Senhor, Deus, maior do que aquele que está sobre o trono desta terra. Então, aquele que bota a sua confiança, a sua prioridade a Deus, ele olha e vê que maior é Deus e ele olha para cima. Maior é este que está acima, que está lá em cima. Eu sou apenas um instrumento que o Senhor me pôs, mas Deus não coloca ninguém em algum determinado lugar para a honra de si mesmo, mas para que venha a ser feito o propósito de Deus. Porque Deus trabalha em lugares onde nós não entendemos, mas para Deus tem propósito. Que nós venhamos pedir as instruções de Deus, a direção de Deus, para que nós não venhamos ficar perdidos, né? O que vem nos falar? Aquele que coloca Deus como prioridade na sua vida é moldado por Deus, né? Quando fala sobre como ribeiro de água, quer nos dizer o quê? Como ribeiro de água é um lugar onde desce uma água, né? Como fosse uma cachoeira, e aquela água vai descendo sobre aquelas pedras que estão. E assim é toda hora, em cada segundo. Então quer dizer o quê? Uma água que acabou de se passar é renovada. E assim é a nossa vida, quando botamos o nosso coração nas mãos do Senhor, nós somos moldados diariamente pelo Senhor. Porque todos os dias nós falamos, agimos ou pensamos algo que não é do agrado dele. Mas todos os dias Deus está, né, disponível para nos moldar. Então é por isso que fala o quê? Quer dizer que em todos os momentos nós estamos sendo trabalhados. E uma água limpa é modificada a todo momento. Pois um ribeiro de água passando sobre as pedras e sendo levada, né? Aquele que está em Cristo está sendo moldado. Por quê? Porque aquele que entra na presença do Senhor, aquele que caminha, o Senhor nos fala o quê? Que ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E assim é a nossa vida. E quando nós nos chegamos a Deus, nós chegamos a Ele com tudo aquilo que fez nos afastar dele. E quando nós estamos na sua presença, Ele vai nos moldando, né? Nos moldando, nos lapidando, como um oleiro, né? Porque o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. E assim Ele vai fazendo, Ele vai trabalhando sobre a nossa vida, vai tirando o rachado, vai tirando o quebrado e vai fazendo conforme o querer e a vontade dele. E quando aquele vaso já está todo moldado, preparado, modificado, o Senhor enche. E assim é nas nossas vidas. Nós somos o vaso na mão do oleiro, onde estamos todos os dias sendo trabalhado, moldado. E como cada vez agradar o Senhor, né? Então é isso que nos fala. E como água limpa e modificada a todo momento, pois um ribeiro de água passando sobre as pedras e sendo levado, aquele que está em Cristo está sendo moldado.
Mas muitos não querem ser moldados. O que é que muitos dizem? Nasci assim, vou morrer assim. Não. Porque quando nós nascemos, nós nos adaptamos muitas das vezes às coisas deste mundo. A arrogância, a ignorância. Mas se nós pedir a Deus para ser moldado a Ele, o Senhor nos traz o seu amor. Nos traz o que? A sua tranquilidade, a sua paz, o seu renovo. E mesmo que nós venhamos passar pela luta, onde nós olhamos e falamos, Senhor, não há solução aos nossos olhos. Senhor, como é que eu vou passar este momento? Mas o Senhor, Ele traz a sua paz e nos bota em nosso coração aquela paz que nos acalma, mesmo passando pela grandes ondas, o Senhor, Ele nos acalma. Então, é isso que vem nos falar, Deus está tirando aquilo, as coisas que nos afasta da presença de Deus. Porque Deus, Ele não se afasta de nós, mas é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Porque Deus está todos os momentos ao nosso lado. É como que nem aquele filho pródigo, que pediu ao seu pai a sua parte. E o seu pai o não negou porque era direito dele. E ele foi ao mundo. Gastou, se divertiu. E pessoas estavam ao seu lado porque ele tinha o que oferecer. Mas depois que acabou todo aquele dinheiro, ele pediu ajuda e ninguém o pôs. Ninguém o quis o ajudar. Então ele voltando e vendo, pediu emprego a um certo lugar. O que aconteceu? Só tinha comida dos porcos. E ele se lembrou. E se lembrou do seu pai e falou, o meu pai dá o melhor aos seus empregados. Irei voltar à casa de meu pai. Não quero ser reconhecido como filho, mas como seu servo, né? Como seu trabalhador. Ele chegando, seu pai já estava à espera. E o avistando o que aconteceu, o pai o julgou, falou, olha, eu não te disse isso. Mas não, ele o abraçou, né? Ele o falou o quê? Vamos fazer uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. Assim é conosco. O Senhor está todos os momentos, esperando aquele que se afastou dele. E Ele nos espera de uma forma carinhosa, de amor, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, né? Então é isso que vem nos falar. Deus está tirando aquilo, as coisas que nos afastam da presença dele. E todos os dias buscamos a santificação, purificação, renovo, transformação, cura, libertação, perdão. E toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Então, é isso que o versículo 1 quer nos dizer. Com um ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Aonde é que estava o coração do rei de Salomão? Estava nas mãos do Senhor. Porque o Senhor estava instruindo ele, né? Quando, antes da morte de Davi, o que é que o Senhor deu uma ordem a ele? Davi tinha o desejo no seu coração de construir um templo para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas o que Deus falou? Não. Você não, porque nas tuas mãos há muito sangue. Mas eu já preparei, já ungi um que construirá o templo. E quem foi? Salomão. Porque Deus já tinha escolhido Salomão, né? Filho de Davi. E assim foi. E uma destas coisas, o que Deus pediu a ele, né? Que ele só não viesse se desviar, né? Que ele não viesse se virar a palavra de Deus. Mas em um sonho Salomão teve, o que Deus falou? O que tu queres que eu te dê? Se Deus fizesse esta pergunta a nós, o que nós iríamos responder a ele? O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu está precisando que eu vou te dar? Será que nós iríamos pedir a coisa certa ou a coisa do momento? Porque às vezes nós estamos passando por um momento de grandes ondas que nós achamos que aquela solução será uma solução para toda a nossa vida, mas às vezes um pedido pode ser apenas para aquele momento e depois. Mas que nós venhamos pedir a coisa certa a Deus. Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus, às vezes nós queremos algo, mas Deus tem algo totalmente diferente a nós. E que vem nos
continuar a nos falar. No versículo 1 ainda continuando. Este, segundo o seu querer, o inclina. O servo que faz a vontade de Deus se coloca na posição de servo. O que é servo? O que vai servir o maior. E quem é o maior? Deus, pois somos conduzidos a Deus. Não é verdade? Aquele que se ajoelha perante o seu Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, que venha a ser a tua vontade. Muitas das vezes é difícil nós falar: Senhor, faça a tua vontade. Pois muitas das vezes há momentos nas nossas vidas que tem pessoas que ainda não servem a Deus. E muitas das vezes Deus o prepara, o faz da sua forma. Mas que o Senhor venha nos preparar, venha acalmar o nosso coração. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um. Então, que vem nos falar que o servo que faz a vontade de Deus se coloca na posição de servo. E não segundo as suas próprias escolhas, né? Do que as suas próprias forças. Ah, eu consegui isso porque eu fui e fiz. Ah, eu consegui comprar isso porque eu fui e trabalhei. Será que é assim mesmo? Será que é deste jeito? Ou será que foi Deus que o pôs em você a saúde, o fôlego, a vida, a disposição de estar em pé e trabalhar? Então que nós venhamos refletir sobre isso, né? Porque quem nos dá a oportunidade, quem nos dá o fôlego é Deus. E tudo vem de Deus. Se Deus olhar para nós, para mim e falar: parou aqui, parou. Eu posso mudar? Não posso. Porque é o Senhor que tem ordem dos céus e da terra. Quando Ele se entregou naquela cruz por amor a nós, né? Ao terceiro dia ressuscitou. E a morte não tem domínio sobre a vida de Deus. Deus tem ordem da morte e da vida. É o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor, e assim será, né? E que vem nos falar: e não segundo as suas próprias escolhas ou força, pois nossa força vem de Deus. Que nós venhamos sempre ter essa certeza, que a força que nós temos não é nossa, mas é a que Deus nos deu, né? Mas se render aos pés de Deus, nosso Salvador, é a melhor forma, é a melhor coisa. O que nos aproxima de Deus? A oração. O coração quebrantado, o coração sincero. Porque as palavras que saem dos nossos lábios, o Senhor sabe se é verdadeiro ou não, se é de coração ou não, né? E que vem nos falar, versículo 2: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. O que quer nos dizer sobre esta palavra? Sobre o que o Senhor quer nos trazer, né? A confiança está em seu próprio entendimento. Ele olha e vê e fala: pode ser assim, assim. Ah, vamos fazer assim, assim. Vamos parar assim, assim, porque é ordem. Será que é desta forma? Será que esse é o certo? Em seu ponto de vista, então quer dizer o quê? Tudo só acerta, tudo só dá certo se for a sua opinião, se for aquilo que ele mesmo planejou, aquilo mesmo que ele preparou, né? Então é isso que vem nos falar: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, porque aquele que tem o entendimento, o olha e fala: não vai dar certo isso. Ele está se precipitando, está tomando decisões que ao seu olho é certa, mas será que vai ter o resultado que ele tem preparado? Que nós venhamos ter vigilância, porque uma simples escolha, nós podemos arruinar as coisas. Então que nós venhamos pedir a Deus entendimento, discernimento e sabedoria, né? E continuando, o versículo 2: mas o Senhor sonda os corações. O Senhor trabalha nos corações aquebrantado e sedento de sua presença. É como a água: quando mais bebemos, mais sede temos. Um exemplo: se nós trabalhamos o dia todo ou uma tarde, num sol quente, qual é a primeira coisa que nós sentimos? Sede.
E quando nós bebemos água, nós somos saciados. A nossa sede, né? Passa porque bebemos aquela água. Aonde, né? Matou a nossa sede. É como água, quanto mais bebemos, mais sede temos. Assim a alma do que se volta a Deus. Por quê? Porque ele volta ao primeiro amor. Aquela sede, aquela chama de ser lapidado por Deus, de aprender tudo sobre Deus, de se aprofundar sem medo, né? A sede de buscar para Deus tinha e tem mais valor o coração sedento e aquebrantado do que o sacrifício. Porque o que adiantava aquele povo trazer os seus sacrifícios, né, a Deus? Mas Deus olhava lá de cima e via que aquele coração não estava quebrantado. E iria valer de algo? Não. Aos olhos daqueles que estavam vendo, estava tudo certo. Ah, ele tá tudo certo com Deus. Ah, tá fazendo a vontade de Deus, mas Deus conhece os corações. Então, mais valia o coração aquebrantado do que os sacrifícios. Mas aquele coração que estava quebrantado e vinha fazer sacrifício a Deus, o Senhor o recebia, porque ele estava com sua alma sedenta a Deus, querendo o perdão de Deus, querendo a transformação de Deus, querendo a direção de Deus. E é isso que vem nos falar, né? Versículo 2. Mas o Senhor sonda os corações, né? A sede de buscar para Deus tinha e tem valor o coração sedento e aquebrantado do que sacrifícios. Pois se o coração tivesse aquebrantado, teria valor o sacrifício a Deus. Versículo 4 que vem nos falar. Olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. O que vem nos falar, repetindo novamente. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecados. O que quer nos falar? O que nós podemos entender? Como olhos vendados para a realidade. É como eu tivesse com meus olhos com um pano amarrado, né? Mas de uma forma espiritual, aonde eu estou até vendo, mas eu não estou compreendendo. Não estou tendo a visão. Tenho olhos, mas não vejo, tenho ouvido, mas não ouço, tenho boca, mas não falo, né? Então, aquela pessoa onde está viva fisicamente, mas espiritualmente está morto. É isso que vem nos falar. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado, como olhos vendados para a realidade, onde até está vendo, mas não está compreendendo, não está entendendo, não está tendo a visão certa. O que está vendo, pois seu entendimento está na sua própria opinião, né? Coração orgulhoso é a destruição do homem, pois ele nunca reconhece que o outro pode o instruir, o pode o ensinar. Ninguém sabe tudo que não possa aprender, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Não é verdade? Sempre vai ter alguém que sabe um pouco ou muito mais do que nós e que vai servir a nós e escutarmos para que a gente venha ouvir as instruções de pessoas certas, de pessoas que realmente podem nos ajudar, né? Então, assim, ó, o coração orgulhoso é a destruição do homem, pois não consegue ir além da sua própria opinião ou ponto de vista. Vivemos em um mundo com pessoas atual que está deixando ser confundida com as coisas deste mundo. Ah, esse é certo, esse é errado, esse é errado, esse é certo. Uma confusão toda. E a mente do ser humano está sendo modificada pelo engano. E que nós não venhamos ser enganados. Que nós não venhamos ser confundidos. Que nós não venhamos ser envergonhados.
mas que nós venhamos ser sábio e estar atento e instruir e em alertar aquele que não está tendo aquela visão. Como é que a gente pode orientar o outro? Orando, porque o Senhor vai tomar a decisão. O Senhor vai estar à frente e vai fazer conforme o seu querer. Mas nós devemos orar para tirar aquela pedra, né? Tirar aquilo que o impede de chegar até o outro. Porque o outro está fraco. O outro não tem força para orar, mas nós que estamos de pé, que nós venhamos interceder por essas tais almas. Que nós venhamos orar por estas almas para que venha a ser alcançada e venha a ser cheia novamente do Espírito Santo. Que venha a ser cheio da presença de Deus. Então é isso que vem nos falar. Vivemos em um mundo com pessoas atuais que estão deixando ser confundida com as coisas deste mundo. E muitas das vezes é porque não querem ouvir a verdade. Querem continuar naquelas escolhas, naquilo que aprendeu totalmente errado. Totalmente nada o que nos fala da palavra. É arrogância do seu coração, orgulho do seu coração. E não querer ouvir a verdade. Então muitos deixam ser enganados por não querer ouvir. Pois ainda tem pessoas dispostas, nós somos essas pessoas para o instruir, o ensinar a verdade. Mas muitos não querem. Querem continuar no erro, querem continuar no seu orgulho, querem continuar no que aquilo que aprendeu. Não é assim. Na casa do Pai, quem determina tudo é Deus. Nós estamos adorando quem quando vamos à casa de Deus? A Deus. E quando Ele vem se manifestar, que nós venhamos estar atentos para ouvir. Ah, vou terminar assim porque tenho que cumprir ordens. Ah, vou parar assim porque tenho que cumprir horário. Nós o clamamos, invocamos Deus e quando Ele vem nós queremos parar com tudo por conta de 1 minuto que se passou, 2 minutos que se passou. Não é assim. A casa é do papai. Nós estamos lá adorando Deus. Que nós venhamos dar liberdade a Deus para Ele vir fazer o que Ele quer. Muitas das igrejas não querem mais ser transformado por Deus. Fala, Deus, eis-me aqui, canto a Deus. Mas quando Deus se manifesta, querem tirar Deus da sua própria casa. Está errado. Porque Deus é que manda. A casa é do Pai. Que nós não venhamos ser pessoas hipócritas, onde falamos com lábios, mas não estão com nossos corações aquebrantados, para falar, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Há muita desconfiança. Há pessoas que não querem ouvir a verdade, que não acham que aquela pessoa é usada por Deus, mas Deus está usando. O Senhor usa quem Ele quer. Ele pode usar os lábios de uma criança. Ele pode usar os lábios de um jovem, de um adolescente, de um senhor. Ele usa quem Ele quer. Então que nós venhamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Porque quando a instrução de Deus, quando o Senhor vem nos repreender de algo, é porque Ele não quer vir com sua ira sobre nós, sobre a sua igreja. Ele está dando uma oportunidade da pessoa se arrepender das suas falhas, dos seus erros. Então é isso que vem nos falar. Vivemos em um mundo com pessoas atuais que estão deixando ser confundidas com as coisas deste mundo. A lâmpada dos perversos são pecado, pois a carne está no prazer deste mundo. Aonde vai e faz algo, mas depois continua na tristeza, continua na angústia. Continua na tristeza, continuando na angústia. Por quê? Porque a sua carne está sobre os prazeres deste mundo, onde tudo é de momento. O Senhor Ele está disposto para nos ajudar, para nos dar força. Se nós perguntarmos a alguém se a pessoa está bem, não há alguém neste mundo que está bem 100%.
estão passando por luta, só Deus conhece o coração de cada um. Só Deus sabe a guerra que cada um passa. Quem sou eu para julgar o outro? Se eu sou humano, se eu tenho sentimento, sinto também. Sinto as dores deste mundo. As lutas, elas pesam. Mas Deus está disposto que nós venhamos dar a Ele. E Ele venha resolver por nós. Deus é tão misericórdia que Ele permite nós entregarmos na mão dEle aquela luta que nem é dEle. Para que Ele venha trazer vitória. Então que nós não venhamos ser pessoas orgulhosas, mas que nós venhamos ser pessoas que saibam ouvir. Que saibam fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. O Senhor está disposto a nos ajudar. Batei a porta enquanto pode se achar, buscar enquanto pode se achar. Que nós não venhamos mais estar com dois pensamentos, pois só há dois caminhos, o céu ou o inferno. Nós que decidimos, Deus nos dá a escolha de fazer. O inimigo quer confundir, quer trazer diferença. Por quê? Porque somos uma imagem e semelhança de Deus. Deus tudo criou, mas quando chegou no homem, Ele o desenhou, Ele o lapidou, o fez, o desenhou conforme o seu querer, a sua vontade, conforme a sua semelhança. Ele fez o homem conforme a sua semelhança. O inimigo quer trocar, quer fazer a diferença, quer modificar o que Deus fez. Então que nós venhamos estar atentos às coisas deste mundo. Deus está voltando, sim, Deus está voltando. Mas o Senhor Ele nos dá a capacidade de conquistar as coisas. Mas que nós não venhamos nos apegar às coisas deste mundo. Mas que nós venhamos sim caminhar, conquistar, mas não se apegar. Porque o que é eterno é aquilo que nós fazemos a Deus, né? Então, a lâmpada dos perversos são pecado, pois a carne está no prazer e deste mundo. O espírito está distante de Deus. Deus não está distante da pessoa, é a pessoa que fez com que aquele pecado se afastasse de Deus, deixando ser levado pelo desejo deste mundo. Que nós venhamos nos valorizar, que nós venhamos nos amar. Porque como é que eu vou amar o próximo se nem eu me amo, se nem eu me respeito? Que nós venhamos trazer este amor próprio a nós, para depois amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o próximo? Né? Que vem nos falar o versículo 5. Os planos do diligente tendem a abundância, mas a prensa excessiva à pobreza. O que vem nos falar? Quando fazemos as coisas pacientemente, chegamos no resultado esperado. Por quê? Porque não corremos para fazer tudo logo, mas o caminhamos passo a passo, como tijolo por tijolo. Eu posso colocar 2 tijolos em uma mesma hora, pegar um tijolo desta mão, pegar outro tijolo desta mão, colocar o cimento e colocar? Não, porque tem que ter uma tensão sobre aquele tijolo. Primeiro um, depois outro. Primeiro um, depois outro. É por isso que é uma linha que eles botam para que possa haver medição certa, para que tudo esteja alinhado certo. Então que nós venhamos entender o que o Senhor vem nos falar. Os planos do diligente tendem a abundância, mas a prensa insensiva à pobreza. Quando fazemos as coisas pacientemente, chegamos no resultado esperado, pois nada é adquirido, conquistado uma hora para outra. Tudo leva um tempo, tudo tem um tempo determinado a Deus. E que nós venhamos fazer a sua vontade, né? Mas a constância diária é que chegará no resultado. Se eu fazer um pouquinho todos os dias, daqui a um certo dia, aquilo já está totalmente diferente, né? Mas muitas das vezes nós estamos tão agoniados a fazer tudo, querer fazer tudo, que nós acabamos o quê? Ficamos sem direção.
Parece que nós estamos rodando em um círculo, só caminhando como uma rotina diária. Por quê? Porque estamos querendo fazer tudo a mesma coisa, né? Então aqui, ó, e quando Deus está no comando do projeto, tudo dá certo. Tudo corre bem, porque Deus está no projeto. Se algo vem no nosso coração, é porque Deus nos deu a orientação daquele sonho, daquele projeto. Então, que nós venhamos colocar na mão do Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos este projeto. Faça que esse projeto venha a prosperar, venha a crescer, né? Mas o homem toma a decisão. Quando o homem toma as suas próprias decisões, né? Tudo ocorre de forma diferente. Por quê? Porque ele olha um projeto e ele quer logo que isso o termine do dia para a noite, mas não é assim, é um tempo, há uma atenção. É que nem uma pessoa que vai fazer um prédio. É que nem uma pessoa que vai construir um prédio. A pessoa vai fazer aquele prédio sem primeiro sentar, desenhar, escrever, calcular o que vai ser necessário, o que vai ser preciso para que venha ter uma base forte. Ele vai construir de qualquer jeito? Não vai. É assim na nossa vida. Nós devemos planejar de forma prudente, planejar de forma certa. Porque se uma pessoa vai e faz um prédio de qualquer forma, aquele prédio não vai ter estrutura, ele vai desabar. Assim é na nossa vida, né? Mas o homem toma a decisão mais tudo descontroladamente. Não há paciência e faz tudo sem prudência, sem inteligência, sem planejamento e leva à pobreza. Porque investiu naquilo, mas não planejou. E o recurso que ele tinha para aquilo não foi para frente, porque fez sem planejamento. E não teve o resultado que esperava. Ele vai ter o recurso novamente para reconstruir aquilo? Não vai, porque ele depositou a sua confiança naquilo aonde não foi para frente. Mas que nós venhamos ser prudentes quando vier as oportunidades a nós, que nós venhamos parar e pensar, o que é que eu devo fazer? Senhor, me dá instrução para que eu não venha tomar a decisão errada e não venha chorar, mas que eu venha ter os resultados conforme a tua vontade. Pulando para o versículo 8 que vem nos falar, tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. O que quer nos dizer a culpa? Que muitas das vezes a própria mente já o condena, já está falando, se tu está passando isso é porque tu fez aquilo. Então a própria mente já está o condenando e ele se acha como certo. Se eu estou passando por isso, eu mereço. Por quê? Porque eu não fiz certo. Mas não é assim. Eu fiz desta forma, mas Senhor, muda o cenário, muda as coisas. Muda, Senhor, o resultado. Tenha misericórdia, Pai, das minhas escolhas, mas não quero fazer como antes. Não quero agir como antes. Não quero tomar decisões como antes, mas, Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, Pai. Me faça um ouvido sensível à tua voz, para que eu não venha errar novamente. Davi, que vem nos falar, né, que ele vem ao Senhor se humilhar. Senhor, tenha misericórdia de mim, não permita que os meus inimigos venham me derrubar, Senhor. Que venham rir de mim, que venham derrotar mim, Deus. Mas tenha misericórdia, pois ele estava condenado à morte pelo pecado que ele fez, porque deixou ser levado pela carne. Mas ele chegou a Deus se humilhando. Senhor, me perdoa, Deus. Ouve o meu clamor, não se vira para mim, né? O que ele fala, Deus, não tira de mim teu Espírito Santo e não me lança fora da tua presença, como tu fizeste a Saul, que ele foi ungido por ti, mas fez tudo ao contrário da tua vontade, perseguiu Davi. E Deus o tirou, o Espírito Santo de Saul, retirou a presença dele de Saul. Ele foi ungido por Deus, mas deixou
que as coisas deste mundo o abalasse, que nós pode até ser rejeitado pelo homem desta terra, mas ser rejeitado por Deus é cruel. É cruel. Porque Deus ele nos ouve em todos os momentos, na hora da tristeza e na hora da alegria. Ser rejeitado por Deus é uma das piores coisas. O que o outro deixa ou acha sobre mim ou sobre você, isso é dele. Mas o que Deus acha de mim? Deus olhando de lá, o Senhor está se agradando de mim? Que nós venhamos fazer esta pergunta a Deus diariamente. Deus, eu estou te agradando, eu estou fazendo a tua vontade, Pai. Né? Porque ele clamou a Deus falando: Senhor, Deus meu, preserva a minha vida, Pai. E o cenário mudou, porque Deus viu que ele estava se arrependendo do que ele fez. E Deus o perdoa aquele que se humilha. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça para quando é necessário. Deus é fiel, Deus é justo, mas Deus é santo, santo. Santo só Deus, né? Então vem falar aqui, versículo 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Sua própria mente o tormenta. E a todo momento as culpas vêm em sua mente, são relembradas, são os seus pecados, diz a mente da pessoa, o tormenta. E a pessoa é presa naquela culpa, porque não se deixa ser perdoado, acha que não há perdão, mas há perdão, para tudo há perdão. Basta a pessoa se humilhar a Deus, basta nós nos humilharmos a Deus. Nós não estamos neste mundo porque merecemos, mas pela misericórdia de Deus. Quantos queriam ter esta oportunidade de falar, de enxergar, de caminhar, mas não tem, porque suas vidas já foram levadas, né? Mas Deus quer libertar a mente sofrida. Ele quer libertar a pessoa do pecado. Porque Deus não morreu naquela cruz para vir nos condenar. Não, ele morreu naquela cruz porque ele queria que nós venhamos o servir ele. Que nós venhamos cantar a ele, falar com ele. Mas um dia ele virá a esta terra para cobrar a sua morte naquela cruz. Porque muitos não têm mais ligado pelo aquilo que Deus fez a cada um de nós. Não foi só por mim, foi pela humanidade toda. Deus quer salvar todos. Deus quer limpar todos. O Senhor quer cuidar de todos os corações. Mas muitos fecham o coração para Deus e acham que a culpa daquele problema é Deus. Mas não. Deus não tem culpa de nada. Deus não deve nada a ninguém. Nós que devemos tudo a Deus. Se nós adorarmos ou não adorarmos, Deus vai continuar sendo Deus. Se nós o buscarmos ou não buscarmos, ele vai continuar sendo Deus. Deus vai ser sempre Deus. E nós? O que seremos sem Deus? Perdidos, confundidos, envergonhados, né? Versículo ainda continuando 8, mais reto o proceder do honesto, porque a sua confiança não está em si mesmo, mas está em Deus. E sabe, se Deus está no comando, as coisas correrão, caminharão bem, porque não está no comando da própria pessoa, mas está no comando de Deus. Prospera e o caminho do honesto, né? Pois faz tudo com cautela e diligente, né? Faz tudo com prudência, onde tudo é preparado com entendimento. Então, por isso que vem nos falar mais reto o proceder do honesto, né? Versículo 9, que vem nos falar, melhor é morar no canto de eirado do que junto com a mulher ricosa. Na mesma casa, o que vem nos falar, a mulher sábia edifica a sua casa, mas
mas com as próprias mãos a insensata derruba a casa. A mulher que é sábia edifica o seu lar, edifica a sua família. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher ricosa, briguenta, amargurada, onde não dá um braço a torcer, onde só a sua palavra está certa, onde não está disposta a parar e pensar: será que isto é bom para a minha família? Será que isto é bom ao meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai? E vem nos falar isso. Melhor estar numa casa pequena, onde não tem aquele conforto todo, do que estar com uma pessoa desta forma. O que adianta ter tudo e não tem paz no seu próprio lar? Que não tem tranquilidade no seu próprio lar? Onde há só briga, contenda. Isso nos abala, isso destrói a nossa alma. Nós ficamos uma pessoa amargurada, uma pessoa angustiada, uma pessoa negativa. Então é isso que vem nos falar, né? Uma pessoa briguenta, amargurada, onde não dá um braço a torcer. Uma mulher sábia é aquela que é temente a Deus. A sua vida está primeiramente ao Senhor e busca o reino de Deus em primeiro lugar. Ela pede direção a Deus para conduzir aquele lar. É como um vaso, né? Aquelas jarrinhas onde a gente bota água e vai molhando as plantas. A gente sabe o ponto certo para jogar em um pouco de cada uma. Se jogarmos muito, pode matar. Se jogarmos pouco, pode o matar. Mas se jogarmos a quantidade certa, ela continuar vivendo. Então, que nós venhamos ser como pessoas que estão jogando água sobre aquele jardim, sobre aquela planta, para que ela continue vivendo. Mas que nós não venhamos jogar água com tudo e o matar. Que nós não venhamos ser a mulher ricuosa, né? Mas que venhamos ser a mulher sábia, o homem sábio, o jovem sábio, né? E concluindo, o que vem nos falar o capítulo 21, versículo 31 de Provérbios: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O Senhor, Ele nos prepara, Ele nos capacita a estarmos preparados para a guerra, para a dificuldade, para a opressão. Mas a vitória vem dEle, porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos clamar, orar, para que as pedras de tropeço, as pedras que estão no meio do caminho venham ser retiradas, para que Ele venha trazer vitória. Ele não pode tirar a pedra, mas Ele pode entregar a vitória. Ele nos dá a capacidade de nos movermos. Porque se nós vivermos só no bom a gente não tem problema. Os problemas são necessários para edificar a nossa vida, para nos dar força, para quando alguém vir sobre nós já passou por aquilo e sabe como instruir, como ensinar, como trazer uma palavra positiva e falar: vai passar. Eu sei que esta luta vai passar, está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa, né? A tristeza, a confiança em você morrer. Nós precisamos crer, porque Deus é fiel. Deus ressuscita o morto, cura, liberta, transforma, como Ele fez para Lázaro. Falou: Lázaro, te sai desse túmulo. Lázaro já estava 4 dias naquele sepulcro, morto. Mas quando Deus chega naquele lugar, Jesus chega naquele lugar, fala: Lázaro, te levanta. Ele ordenou que a morte saísse da vida de Lázaro. Quando aquele leproso foi curado, ele duvidou, mas o Senhor curou, como o seu profeta falou: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulhou a primeira, não foi curado daquela lepra. Mergulhou a segunda vez, não foi curado. Mergulhou a terceira vez, não foi curado. Mergulhou a 4ª vez, não foi curado. Mergulhou a 5ª vez, não foi curado. Mergulhou a 6ª vez, ele duvidou. Vou parar, porque não fui curado. Ele olhava para o seu corpo e via que ainda estava com aquela enfermidade.
Mas quantas vezes o profeta mandou ele mergulhar naquele rio? 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele se levanta daquele mergulho, ele vê que o seu corpo está que nem uma criança, curado daquela lepra. Então, o que nos cura, o que nos liberta, nos transforma é a fé. É a fé de não ver, mas crer. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele está no nosso lado. Nós sentimos a sua presença. É crer, é acreditar, é ter fé naquilo que nós não vemos, mas sabemos que é real. Né? É crer. Quantos milagres Deus fez. Curou o cego. Tantos milagres Jesus fez. Aquelas pessoas o viram, mas ele mesmo o condenaram. Crucifica, crucifica. E nós que não vemos esses milagres. Nós não vimos o que se passou na palavra dele. O que vem nos falar, as curas que ele fez. Nós não vimos. Mas cremos porque Deus é real. Nós sabemos que Deus está no nosso lado. Mesmo que nós venhamos estar passando pela luta mais grande que seja aos nossos olhos, nós vamos vencer. Porque com Deus somos mais que vencedores. E a vitória sempre é do povo de Deus. De Deus. Que nós venhamos acalmar nossa alma e acreditar que a vitória vem do Senhor, vem de Deus. Aonde Deus nem precisa se levantar do seu trono, porque Ele tem o domínio. Ele está no controle de tudo. A natureza, quem acalma a tempestade é Deus. Quem traz a chuva é Deus. E se Deus não quer trazer, Ele não traz. Porque Ele faz conforme o seu querer, a sua vontade. O mundo ele não é controlado pelas suas próprias forças, pela força de alguém, mas por Deus. Deus tem o domínio dos céus e da terra. Então que nós venhamos ficar com esse capítulo 21, versículo 31, que fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O Senhor coloca o seu servo de pé e as suas instruções ele traz a nós. Davi, quando matou aquele gigante Golias, não foi a sua força que o matou, não foi a sua espada, não foi aquela armadura que ele até tirou, porque ele era pequeno e falou que era pesado e ele não conseguia. Mas foi Deus que deu a vitória a Davi para matar aquele Golias apenas com uma pedra, amarrado sobre um fio, e ele rodou e creu que a vitória seria do povo de Deus. A nossa força, a nossa vitória não está sobre aquilo que nós usamos, sobre aquilo que nós estamos preparados, com aquela espada, com aquele escudo, não. Mas é o escudo espiritual. Quando nós venhamos sair, nós falamos: Senhor, nos reveste com a tua armadura espiritual, com a couraça da justiça. Brinda nossa mente, nosso coração, porque a gente não sabemos o que nós vamos enfrentar ao sair da nossa porta para fora. Só Deus sabe. Só Deus sabe, só Deus pode nos guardar. Só Deus, por nós, mais ninguém. Eu não posso me guardar sozinha, eu não posso. É Deus que vai à frente quebrando as armadilhas do inimigo, as armadilhas de Satanás que tenta nos derrubar a todos os momentos. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele continua 24 horas tramando contra nossas vidas para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar. Mas Deus, ele vai à frente e vai abrindo o caminho, tirando toda a pedra de tropeço, tirando todas as armadilhas do inimigo, para que quando nós venhamos passar por aquele caminho, o Senhor já passou na frente. Então que nós venhamos ficar com esta palavra em nossos corações, porque grande só é Deus. Deus nos olha lá de cima, somos todos iguais, pequenininho. O rico é como fosse o pobre é como fosse o rico. Por quê? Porque Deus olha e vê todos iguais. Mas o que modifica é o coração, é o brilho do Espírito Santo, pois Deus olha e fala: aquele está escuro, aquele está com luz. Então que Deus venha nos olhar e falar: aquele é um servo meu, aquela é uma serva minha, aquele é temente a mim, aquela é temente a mim. Agradeço.
pela palavra que o Senhor botou no meu coração. E eu creio que pessoas serão impactadas com sua palavra. Nós não entendemos. Às vezes planejamos algo, confiamos no resultado de algo, mas não vem. Nós nos tristecemos sim, porque nós estávamos botando fé naquilo. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então que nós venhamos crer e confiar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Pois Deus não erra em decidir algo para nós. Mas tudo é no tempo determinado por Deus. O que para nós parece 3 anos, para Deus é como fosse 3 dias. O que para nós parece 1 ano é como fosse 1 dia para Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então que nós venhamos ficar com Provérbios, capítulo 21, e assim prosseguindo, conforme o que Deus quer falar a cada coração. Se sinta abraçada por Deus, se sinta abraçada por mim, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. Amém.